Conceitos básicos em eletricidade. Para que seja possível o entendimento dos riscos em eletricidade, deve-se primeiramente entender alguns conceitos básicos. Por exemplo, sabemos que o choque elétrico ocorre em função da corrente elétrica circulando pelo corpo humano. Mas sabemos o que é corrente elétrica? Para responder a estas e outras questões que surgirão no decorrer do nosso curso, devemos inicialmente entender o conceito de átomo, assim como os conceitos das principais grandezas elétricas: tensão, corrente, resistência elétrica e potência. Sabemos que toda a matéria, tudo que nos cerca, é composto por átomos. O átomo é teoricamente a menor partícula constituinte da matéria. Ele apresenta em seu núcleo os prótons, com carga elétrica positiva, e os nêutrons, com carga neutra. Os elétrons, que são centenas de vezes mais leves do que o núcleo, estão girando em uma órbita em volta dele, presos pela força que o núcleo exerce sobre eles. Podemos fazer, a grosso modo, uma analogia entre o átomo e o sistema solar. Imaginemos que o núcleo do átomo é o Sol e os elétrons são os planetas que giram em torno dele. Eletricidade ou energia elétrica, para a maioria das pessoas, se traduz em iluminação de ambientes, aquecimento de água e funcionamento de eletroeletrônicos. Mas o que acontece quando uma lâmpada acende? Assim como toda a matéria, os condutores, materiais capazes de conduzir corrente elétrica, são compostos por átomos. Por definição, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Esta grandeza é representada em cálculos pela letra I e tem como unidade de medida o ampere. Logo, quando uma lâmpada incandescente acende, podemos entender que existe um fluxo de elétrons pelo condutor. Fluxo este provocado por uma diferença de potencial. E o que é diferença de potencial? A diferença de potencial, também conhecida como tensão elétrica, é a força que impulsiona o movimento dos elétrons. Essa grandeza é representada em cálculos pelas letras U, V, T ou E e tem como unidade de medida o volt. O núcleo do átomo exerce uma força sobre os elétrons, uma oposição à passagem da corrente elétrica. Para que os elétrons se desprendam desse átomo e aconteça um fluxo, é necessária uma força, que é a tensão. A essa oposição oferecida ao fluxo de elétrons, damos o nome de resistência elétrica. Esta é uma grandeza que pode ser calculada e medida, e é representada pela letra R e tem como unidade de medida o ohm. Até então, conseguimos entender que através dos condutores flui um movimento ordenado de elétrons chamado corrente elétrica. Esse movimento se dá por uma força que impulsiona o movimento dos elétrons, chamada tensão, e existe uma oposição à passagem da corrente elétrica, chamada resistência elétrica. Mas por que uma lâmpada brilha mais do que outra? Para responder a esta pergunta, devemos entender o conceito de potência elétrica, que é a capacidade de realizar trabalho. Logo, uma lâmpada brilha mais do que outra porque ela é mais potente. Nos cálculos, a potência é representada pela letra P e a sua unidade de medida é o watt.